2h12 e vamos a Brasília agora. Vamos conversar com o Arthur Scott, que tem mais informações sobre a decisão da mesa diretora da Câmara que cassou o mandato de Paulo Maluf. Arthur, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. É isso mesmo, Denise. A Câmara dos Deputados, em forma da mesa diretora, ela cumpriu uma decisão do Supremo Tribunal Federal e cassou o mandato do agora ex-deputado Paulo Maluf, do PP, que foi preso desde dezembro e foi condenado pela primeira turma do STF por lavagem de dinheiro em maio de 2017. Ele foi acusado, Denise, de usar contas no exterior para lavar recursos desviados da Prefeitura de São Paulo quando foi prefeito entre 1993 e 1996. Em dezembro do ano passado, Paulo Maluf foi preso após o ministro Edson Fachin rejeitar o recurso da defesa. Na época, o ministro do STF determinou o cumprimento imediato da pena de 7 anos e 9 meses de prisão, além da perda do mandato como parlamentar, já que preso, Paulo Maluf não poderia comparecer às sessões da Câmara dos Deputados. No entanto, Denise, a Casa vinha adiando aí há 8 meses a decisão devido à divergência no entendimento da decisão do Supremo. Uma ala da Câmara entendia que a questão deveria ser resolvida pelo plenário com a presença dos 513 deputados. Na opinião do corregedor parlamentar da Câmara, o deputado Evandro Gucci, do PV, a decisão deveria ter sido tomada pelo plenário, diferentemente do que determinou o Supremo. Para ele, Denise, é uma ofensa à separação dos poderes e à autonomia do parlamento. Evandro Gucci afirmou que o cumprimento do pedido para cassar o mandato de Paulo Maluf foi feito para evitar maior constrangimento institucional com a decisão, no caso aí de descumprir essa decisão que foi aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, uma decisão judicial. Vamos ouvir. O que a mesa decidiu no nosso entendimento, no entendimento dos seus membros, é que a ofensa menor em busca da garantia de estabilidade do Estado de Direito no Brasil seria cumprir a decisão, já que o deputado Paulo Maluf não renunciou, e declarar assim a perda do seu mandato. Constrangimento não pelo deputado Paulo Maluf, constrangimento não pela mídia, não pelos cidadãos, mas pela preservação do parlamento brasileiro. Onde as luzes de um parlamento se apagaram, ali também se apagaram as da liberdade. Evandro Gucci faz parte da mesa diretora da Câmara. Agora, desde março deste ano, Denise, Paulo Maluf cumpre a sua pena em regime domiciliar aí devido a problemas de saúde. O suplente Jundiabe, do MDB, foi efetivado para a vaga de Paulo Maluf aqui na Câmara dos Deputados. Portanto, ele que já vinha aí ocupando a vaga de Paulo Maluf, ele era suplente agora como deputado, desde que Paulo Maluf foi preso por determinação do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que Jundiabe, Denise, já foi condenado por improbidade administrativa. Denise? Se imaginava até que Paulo Maluf pudesse renunciar à função, mas acabou vindo essa decisão da mesa diretora, o que abre espaço, como nós já estamos conferindo, para eles questionarem essa decisão, que eles consideram que deveria ser do plenário da Câmara e não apenas da mesa diretora, mas enfim, é uma situação que já está definida, né? Paulo Maluf tem 86 anos, está condenado, só não está na prisão porque alegou falta de condições físicas e necessidade de tratamento especial, né, que resta conferir se há essa necessidade mesmo, mas enfim, carreira política dele está encerrada, não é, Arthur? Exatamente. Paulo Maluf, que já havia dificuldades, Denise, para participar das sessões da Câmara, devido até pela idade, mas pelo seu problema de saúde, foi um dos motivos, inclusive, que a defesa pediu a prisão domiciliar, que ele saísse do presídio fechado para a prisão domiciliar. Foi um dos motivos que a defesa argumentou aí para essa prisão domiciliar. Agora, a Câmara bastante insatisfeita com relação a ter que decidir nesse sentido pela decisão do Supremo Tribunal Federal. A mesa diretora entendeu que os casos em que o parlamentar falta mais de 1/3 das sessões, aí a mesa diretora tem realmente a capacidade de cassar o mandato do parlamentar, até porque é uma decisão administrativa, uma decisão objetiva, Denise, mas o entendimento é de que a mesa não pode decidir sobre aquilo que não aconteceu. Há a possibilidade do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fazer uma reunião com
a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, mas com a decisão da segunda turma, com a decisão do ministro Edson Fachin, que rejeitou o pedido da defesa e aí determinou o cumprimento da prisão e que a mesa casse o mandato do parlamentar Paulo Maluf, que foi feito nesta manhã. Portanto, agora Paulo Maluf continua a sua prisão domiciliar, mas não mais como deputado afastado, Denise. E vale lembrar, né, até como um exemplo aí do quanto que há de demora no processo contra políticos aqui no Brasil, a Maluf foi acusado pelo Ministério Público Federal de usar contas no exterior para lavar recursos desviados da Prefeitura de São Paulo quando ele foi prefeito entre 93 e 96. Para quem é de São Paulo conhece melhor, foi principalmente recursos desviados da obra de construção da Avenida Água Espraiada, que é a atual Avenida Jornalista Roberto Marinho, na Zona Sul, aqui da capital de São Paulo. Mas ele foi prefeito entre 93 e 96. Olha o tempo que esperamos para uma definição, não é? E ainda continua essa margem aí para recursos, né? Exatamente, Denise, até porque é importante a gente trazer essa informação de que o ministro Edson Fachin tentou adiantar a questão, porque ele determinou a perda do mandato de Paulo Maluf, pois a sua pena era maior que o tempo aí que é previsto na legislação, de 1/3 das sessões da Câmara que o deputado, a partir daí, se ele faltar mais de 1/3, ele perde automaticamente aí o seu mandato. Então, o ministro Edson Fachin tentou dar agilidade a essa questão, até porque a pena de Paulo Maluf era superior a esse tempo de 1/3 das sessões da Câmara, e com isso a mesa deveria estabelecer automaticamente a cassação do mandato. Mas desde a decisão de Paulo Maluf, que foi em dezembro aí, passando aproximadamente 8 meses para que a mesa diretora, formada por 7 parlamentares, decidisse com relação a essa questão. Um tempo bastante grande, Denise, com relação ao tempo que foi tomado pelo Supremo Tribunal Federal. Denise. Tá certo, Arthur. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos.